Estamos aqui no podcast Graça e Paz, queridos. E eu estou aqui com um amigo maravilhoso, um cara que eu conheço há muitos anos, evangelista Silas. Ele que a gente já conhece. Eu era bem adolescente quando conheci o Silas. E conversando outro dia, nós batendo um papo, eu convidei Silas para estar comigo. Aqui, Silas, está funcionando bem aqui? Tá? Tá? Só para a gente saber que está pegando aqui. Então, o Silas a gente conhece há muitos anos, homem de Deus, um cara sensacional. E hoje nós vamos estar conversando esse assunto que nós escolhemos. Eu coloquei lá, eu ia fazer um cartaz hoje, mas não deu. Chega um pouquinho mais para cá, para ficar mais... Aqui, ó. Isso aqui você vai ter que chegar um pouquinho mais... Consegue chegar mais um pouquinho para frente? Só mais um pouquinho. Isso. Deixa eu virar aqui, aí, beleza. Casa do microfone. Então vamos lá. Evangelista Silas, homem de Deus, pessoa que a gente admira, gosta muito. E nós vamos falar sobre vários assuntos. Inclusive, a gente ia conversar, né, sobre Nova Iguaçu. Ele que conhece bem a cidade, conhece lá, aquele lado lá de Tinguá, aquele lado lá de Barão de Guandu, aquele canto todo. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, que é envolvendo aí por que o mundo está dessa maneira. E nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento assustador do feminismo. Eu estava conversando com ele, a gente estava falando por que as coisas estão desse jeito, inclusive relacionado à família, tá, Silas? Então, deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Nós já temos algumas pessoas ao vivo aqui com a gente. 9 pessoas já conosco. E nós vamos já aqui, ó. Eu já vou avisar mais gente que nós estamos ao vivo aqui, ó. Mais pessoas. Gente, vai dando a sua opinião. Por que você acha que o feminismo, né, as feministas, elas estão ganhando terreno e estão conquistando o mundo? Até que ponto isso é bom ou é ruim para o mundo, né? Para a sociedade, melhor dizendo. Então nós vamos estar conversando sobre esse assunto. Só vou dizer aqui com o pessoal que já estou vivo, tá? O pessoal vir participar conosco. Em nome de Deus. Daqui a pouco ele vai falar e a gente vai estar aqui falando aqui, ó. Estou vivo, muito bem. Já coloquei lá. Agora vamos voltar aqui para a gente estar conversando sobre esse assunto aqui. Bem bacana. Aqui. Vamos ver se a gente vai agora. Maravilha. Alguém já comentando alguma coisa aí? Vamos ver se tem já comentários sobre... Alguém que está conosco aqui conhece o Silas? Evangelista Silas? Se você conhece, dá um... Fala aí com a gente aí. Ah, conheço Silas e tal. Então já apresentei. Silas é casado. Quantos anos, Silas? 36 anos fez agora, dia 19 de março. E 36 anos. Eu lembro do Silas. Eu lembro do Silas muito antes do meu casamento, por exemplo. Mas no meu casamento, Silas estava lá. Você lembra disso? Lembro. Ele estava lá no meu casamento. E eu tenho foto tua até hoje, né? A gente sempre pega lá o álbum de casamento, fica olhando o pessoal que estava na festa, e Silas estava lá. Então, ele está com 36 e eu estou com 35. Fiz 35. 35. Como é que o tempo passou rápido, né? Naquele tempo, rapaz. Eu estava com 1 ano de casado. 1 ano de casado. O Silas estava com 1 ano de casado e eu estava fazendo. Então, eu casei em 88. Você casou em quanto? 87? 86, então? Foi por aí mesmo. 86 para 87, no seu caso, isso. né? Eu casei em 88.
Eu me converti em 85, aí casei em 88. Se eu não me falha a memória, eu me converti em 84, uma coisa assim, 83 ou 84. Tu foi na minha frente. Isso. Tu foi primeiro do que eu. Quem está falando aqui? Santos Samuel. O Samuel Desidério aqui, ó. Samuel falando o seguinte: 35 anos com a mesma mulher. Ele está perguntando, é com a mesma mulher? Sim, com a mesma. Graças a Deus por isso. Com a mesma mulher. Só que ele faz uma pegadinha aqui. Você conhece a pegadinha dele? Ele fala que... a gente fez um podcast do Dia sobre Família e estava falando que não é com a mesma mulher, é com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. A mulher, ela foi mudando aos poucos, né? Com certeza. Não é verdade? Com o passar do tempo. A mulher muda, então não é a mesma mulher. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Em parte ele tem razão. Eu também estou casado com uma outra mulher, mas com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. A Yara mudou muito. Né? Casei com ela, tinha 23, 24 anos. Quer dizer, então a gente... Eu me casei com 29. Casou com 29? Hoje eu estou com 65 anos. Olha aí. Tá vendo? Fiz agora dia 10 de março também. Maravilha. Eu vou fazer 36 de casado em outubro. Em 8 de outubro. 8 de outubro. Muito bem. Então, Silas, um amigaço, e a gente vai conversar sobre essa questão de casamento, de desenvolvimento familiar, de como que as pessoas estão lidando com essa questão do casamento, por que tanto casamento estão fracassando. Samuel está falando aqui, não é o mesmo homem. Não é o mesmo homem que ele está falando. Na verdade, nós também mudamos, né? Com certeza. Não somos mais o mesmo, né? A maturidade chegou, né? Chegou. O tempo passou, a idade chegou. Chegou, então a gente mudou muito. Então, Silas, a gente estava conversando outro dia sobre a questão... Eu estava lendo um texto na Bíblia que diz que chegará tempo que existirá um homem para 7 mulheres. Você acredita que o homem morre mais rápido? As mulheres ficam viúvas mais do que os homens ficam viúvos, né? Sim. Isso é estatística, isso a gente conhece. Eu conheço um monte de viúva e conheço, vamos supor, em cada 10 viúvas que eu conheço 2 ou 3 viúvos. É mais ou menos a média onde eu moro, por exemplo. Esses dias eu tive fazendo um cálculo, a quantidade de mulheres que ficaram viúvas e a quantidade de homens. E eu contei mais ou menos umas 10 mulheres viúvas e só 2 homens. Então o homem sempre vai primeiro que a mulher. A mulher vive mais tempo do que o homem. Exatamente, isso aí é bem bacana. O meu amigo César, pastor César Moraes, a pergunta dele é bem inteligente. Sou casado há 33 anos, eu mudei, minha esposa também. Olha aí, pastor César, meu amigo, lá da Catedral Batista da Fé. Um abraço aí, pastor. A igreja lá fez 36 anos também. Deus abençoe. Então, a gente sabe disso. Agora, por que o homem morre mais fácil do que a mulher? Por quê? Você tem essa... Eu acredito que a rotina do homem, né? É mais desgastante? É mais desgastante. Né? É muito desgastante, apesar de que hoje está havendo um equilíbrio entre o homem e a mulher. A mulher está ocupando muitas funções que anteriormente era só do homem. Mas é desgastante para um homem levantar de madrugada, pegar a condução lotada, atrasos no caminho na hora de chegar. Então ele sofre um estresse bem maior do que a mulher. Não que a mulher não se estresse, porque o dia a dia de uma dona de casa é bastante difícil também, é bem estressante. Mas o homem se estressa muito. Meu último emprego,
Eu analisei o seguinte: eu me estressava com os colegas de trabalho, me estressava com o trânsito, porque eu dependia do trânsito para desenvolver, para ser mais rápido, era o que as pessoas me cobravam, e eu achava assim interessante que eu era motorista de transporte alternativo, e a maioria dos passageiros de transporte alternativo porque estão atrasados. Então eles pegam o transporte alternativo, questão de rapidez. Se o trânsito está lento, ele acha que a culpa é sua. Porque o ser humano tem essa mania de transferir a culpa dos seus próprios problemas para os outros. Verdade. E aí, esse motorista é mole, esse motorista... Então você tem uma vida muito estressante, e o que acontece? Isso faz com que o homem venha ter problemas mais cedo. Então, acaba que o homem acaba vivendo um pouco menos do que a mulher. Entendi. Então, embora ele frisou bem que o estresse da mulher, dona de casa, também é muito desgastante. Mas hoje a mulher está ocupando aí o mesmo cargo de homem, motorista de ônibus, piloto de avião, né, médicas, enfermeiras, carreteiras, tem mulheres pedreiras, né? Tem mulheres agora na construção civil. Então, acaba... Agora, eu creio que é o seguinte, essas profissões que as mulheres estão adquirindo, que era uma profissão somente voltada para os homens, são profissões muito estressantes, porque a dona de casa acaba tendo dupla função, né? Com certeza, mais do que o homem nesse caso. Porque quando ela vai trabalhar fora, ela acaba tendo que trabalhar em casa também. Entendeu? Às vezes chega em casa e ainda tem que cuidar dos afazeres de casa. Isso. O pastor César Moraes está dizendo o seguinte: maquinistas, ele porque trabalha na rede ferroviária, e ele conhece muito bem isso aqui, o pastor César, que realmente as mulheres maquinistas, já pensou como é que muitos anos atrás, a gente não conseguia imaginar uma mulher pilotando um avião, pilotando uma máquina de trem, né? Uma locomotiva, né? E hoje, essas questões todas. Mas voltando aqui, ó, o Sérgio Leandro, conhece o Sérgio Leandro? Se for o Dino, sim. É ele mesmo. É ele mesmo. Amigão, um abraço, Dino. Ele tá falando aqui. Eu conheço o Silas, ele é um grande amigo e irmão, amém? Amém. É o Dino mesmo, Sérgio Leandro, nosso amigo. Ele tá mandando aí, ó, um forte abraço na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Sérgio, qualquer hora eu quero convidar. Já está convidado. Vamos ver se você consegue chegar aqui, rapaz. Nosso podcast, tá bom? E aí o Samuel tá falando aqui, depois comenta sobre o César. Não entendi a pergunta aqui, Samuel. Mas vamos lá. Então, olha só, como é que tá a coisa? Antigamente, muitos anos atrás, os homens trabalhavam, as mulheres tomavam conta do lar, dos filhos, mas o dia a dia ficou tão apertado que as mulheres também estão trabalhando fora, e muitas delas ganham até mais do que os homens. Porque tem essa questão, né, dessa briga aí que mulher tem que ganhar, os direitos são iguais. Eu também concordo que na mesma função a mulher tem que ganhar a mesma coisa. Eu também estou de acordo. Estaria errado se a pessoa faz a mesma função que a outra. E só porque a mulher ganha menos? Não, eu acho que o valor tem que ser pelo desempenho do trabalho dela. Se ela tem a capacidade de exercer a mesma função do homem, ela tem que ganhar a mesma coisa. Isso aí é justo, né? Que ela ganhe igualmente. Não existe essa diferença por ser mulher ou não. Se ela faz o mesmo trabalho, é como eu costumo dizer, direito, o homem é o cabeça da casa. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sim. A mulher tem que ser submissa ao homem. Isso é bíblico. Agora, quando nós falamos nessa submissão, nós não estamos dizendo que a mulher tem que ser escrava do homem. Com certeza.
ser submissa ao homem é ser submissa às suas obrigações. Agora, a Bíblia diz: amai as vossas mulheres. Quando você ama a sua mulher, você a respeita. Você respeita o espaço dela. Você respeita os direitos dela. Porque a mulher é um ser humano. Ela tem sentimentos. Ela sofre, ela chora, ela sorri, ela tem boas emoções, tem emoções ruins, tudo aquilo que o homem sente. Então, quando o homem sabe valorizar a mulher que ele tem ao seu lado, a mulher que Deus colocou do seu lado, certamente esse casamento ele tem uma durabilidade muito grande. Com certeza. Porque às vezes as pessoas dizem: não, vou casar, se não der certo eu vou me divorciar. A Bíblia não te dá esse direito de você se divorciar até que a morte os separe. Agora, para que isso aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Eu costumo dizer que na época do meu pai, eu era garoto, e meu pai mandava a minha mãe ensinar as minhas irmãs a cuidar de uma casa. Porque quando você casar, você já vai saber cuidar da sua casa. Quando eu me casei, tive os meus filhos, principalmente as minhas filhas, eu orientava elas o seguinte: vocês vão estudar para que vocês tenham uma profissão, para que vocês ganhem o dinheiro de vocês e toquem a vida de vocês sem depender de ninguém. Então, mudou-se as regras. A mulher antigamente, até porque isso que você estava falando, gerava também uma dependência financeira do homem. Por exemplo, se o casamento não estava bom, se ela era espancada, se ela era traída, que muitas vezes era, se ela era maltratada, porque por ela não ter uma independência, ela era obrigada a se submeter àquele casamento. Com certeza. Porque ela, na verdade, ela não tinha para onde ir e não tinha como se sustentar. Não tinha como se sustentar. Então ela é obrigada a ser submissa àquele homem, não porque, na verdade, mesmo ela sabendo que ela estava sendo traída, mesmo ela sabendo que ela era maltratada, ele espancava, mas ela tinha que manter aquele casamento. Hoje as mulheres vão trabalhar e acabam tendo uma independência. E se caso ela descobrir que foi traída ou que está sendo maltratada, violentada fisicamente, verbalmente, ela mete o pé e vai cuidar da vida dela. Antigamente não era assim. Porque ela já não é mais tão dependente do homem como era antes, né? Por exemplo, o que é que segura um casamento? É o companheirismo. O que segura o casamento é o amor. Entendeu? Então, tudo isso faz parte para que um relacionamento entre um casal, ele seja duradouro. Porque hoje, o que nós temos que não tinham muito, hoje se criaram muitas leis favoráveis à mulher. E o que acontece? Então, a mulher perdeu aquele vínculo, aquela dependência do homem e se tornou auto-independente. Então, quer dizer, se uma mulher hoje, ela sustenta a casa, ela é auto-independente. Então, o que precisa haver é o equilíbrio entre o relacionamento do casal. Como nós estamos falando aqui a respeito de família, a respeito de união, eu sempre digo o seguinte: quando o homem trabalha fora e a mulher não trabalha, quem é responsável pela casa? O homem ou a mulher? Quem educa os filhos? O homem ou a mulher? A mulher que fica a mulher que fica com essa carga toda sobre os ombros dela de educar o filho, saber se o filho está indo para a escola mesmo, saber se ele está aprendendo. Você está fazendo dever de casa. Está fazendo dever de casa, com quem que ele está se relacionando. Isso fica tudo por conta da mulher. Porque o homem, ele é o quê? Ele é o provedor. Então ele tem que sair de manhã, voltar à noite e tem que trazer a provisão. E a mulher cuida dos afazeres da casa. Só que o homem precisa entender
que essa carga sobre a mulher, ela é estressante. Com certeza. Ela é cansativa. A mulher não é um robô, não é uma máquina, ela é um ser humano. Então ela cansa. E você precisa conhecer a pessoa que está ao seu lado. Pô, tem dia que a mulher levanta mal-humorada. Aí você, opa, hoje eu tenho que ir devagar com ela porque ela não está bem psicologicamente. Precisa entender. A mulher tem suas fases. Eu até costumo dizer, e isso eu aprendi com um pastor que eu gosto muito de acompanhar ele diz que o homem ele tem a cabeça dele é um armário cheio de gavetas. Uhum. Cada assunto que ele vai conversar, ele abre uma gaveta. Uhum. Para ele mudar de assunto, ele tem que fechar aquela gaveta e abrir a outra no assunto que eles vão conversar. A mulher não, a mulher já tem um emaranhado de fio. Então, a mulher, ela tem uma capacidade de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Enquanto nós homens fazemos uma coisa de cada vez. Você vê, por exemplo, isso eu em casa mesmo tive essa experiência, a minha esposa dando de mamar ao meu filho e mexendo na panela ao mesmo tempo. Eu digo, eu não conseguiria fazer isso. Uhum. Então, realmente, a mulher tem uma função dentro da casa e na vida da família muito grande, que precisa ser entendido, precisa ser respeitado. A gente precisa respeitar o espaço da mulher. A mulher não é nossa escrava, não é nossa prisioneira. Então, o homem tem que ter essa consciência. Porque a partir do momento que ele tem essa consciência, esse casamento tende a ser um casamento duradouro, uma união que vai durar. E a mulher, por sua vez, ela precisa entender que o marido passa, no seu dia a dia, uma situação de estresse muito grande. Quantas vezes eu tive vontade de pedir as contas na empresa, quantas vezes eu tive vontade de jogar tudo para o alto e embora, mas eu não posso, eu tenho uma família em casa que depende de mim. Uhum. Quer dizer, e se eu chegar em casa e tiver problema com a minha esposa, meu irmão, aí é difícil de você conseguir conciliar as coisas. Porque para você ir bem no trabalho, e outra coisa que eu costumo dizer, não pegue problemas da rua, do seu trabalho e leve para casa. E nem pegue seus problemas de casa e leve para o seu trabalho. Resolva os seus problemas no lugar que ele tem que ser resolvido. Isso, olha Porque aí. senão você chega em casa e descarrega em cima da mulher ou em cima do filho. E aí vira uma bola de neve, porque você chega e descarrega em cima da mulher. A mulher vai e descarrega em cima do filho. O filho descarrega em cima de quem? Do gato ou do cachorro. Alguém vai pagar o pato. É verdade. Agora, essa questão aí de não levar. Quando eu dou palestra para casais, eu sempre falo para os casais, principalmente para as mulheres, falo assim: mulheres, o seu marido, para produzir lá no trabalho, para ele ir bem, para ele funcionar no trabalho, ele tem que sair bem de casa. Com certeza. Porque senão é igual a gente que já jogou pelada, né? Bola, por exemplo. Aí eu perguntei pro pessoal, quem joga bola aqui? Né? Nas palestras eu pergunto isso. Eu falo assim, quando é que você faz mais gol? Mais gol, né? Lá, você joga melhor. Ah, quando eu tô feliz, quando eu namoro com a minha esposa, quando... Aí, porque é a realidade. O homem fica feliz e ele produz no trabalho, na atividade dele, quando ele está bem em casa. E quando ele também vai mal no trabalho, o que ele mais quer encontrar em casa é paz. Ele quer chegar em casa, né? E se ele encontrar mais problema, fica pior ainda. Então ele tem que encontrar paz. Você está falando que a mulher, o homem tem várias gavetas na cabeça? Tem outra coisa também que o homem é o sol e a mulher é a lua. O sol é uma coisa só. Ele não tem fase. Ele é uma coisa só. A lua tem fase. Um dia ela é nova, outro dia é minguante, outro dia ela é crescente, outro dia cheia. É cheia. As fases da mulher, né? E ele estava dizendo o seguinte,
que a mulher, eu escutei um pastor falando, a mulher fala assim, amor, quando você vier, traz um suco de maracujá, um sorvete de maracujá para mim. Aí ele não deu tempo, ele esqueceu de levar. Aí ela, poxa, você não trouxe meu sorvete de maracujá? Caramba, mas você é isso, você é aquilo, você não liga para mim, você não vai dizer o quê? Babá. Aí, no outro dia ele lembra, rapaz, não levei no outro dia, vou levar hoje. Aí vai lá e compra o sorvete de maracujá. Mas quando chega em casa, ela fala assim, poxa, eu queria de morango, né, de maracujá. De um dia para o outro, ela já mudou o gosto. Já mudou, isso acontece muito. Não acontece. Marcos Prado, meu aluno, Deus abençoe sua vida, a paz. Vamos compartilhando, gente, isso aqui, porque, olha, tá só começando com tanta informação que o evangelista Silas está passando para a gente aqui. Então a gente precisa aproveitar bem esse podcast de hoje aqui. Caminhando aqui dentro dessa questão, hoje as mulheres estão se estressando muito por causa do envolvimento com outros tipos de trabalho. Que, na verdade, algum tipo de trabalho para o homem não foi feito para a mulher. Então acaba sobrecarregando mais a mulher. É claro que ela tem direito de ser o que ela quiser, vamos dizer assim, tem, mas alguns trabalhos acabam sobrecarregando ela, entendeu? E aí ela acaba sufocando e não sendo aquilo que ela deveria ser. Meu amigo Daniel Nunes, conhece Daniel Nunes? Conheço Daniel Nunes. Um abraço, Daniel Nunes, meu querido. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Pastor Daniel Nunes. Pastor Daniel ele Nunes. Ele está dizendo boa noite aos irmãos, internautas, grandes homens de Deus, pastor Paulo César e Silas. Pena que estou na rua. Abraço. Deus abençoe Daniel Nunes. Eu fiz um podcast com ele lá no sítio dele esses dias. Vou voltar a fazer lá. Quando for lá fazer lá, me leva lá que eu quero conhecer. Ele já me convidou. Já convidou? Me convidou para ir lá conhecer o sítio lá. Aí, Daniel. E eu gosto. Vou levar o Silas lá, hein, cara. Vou levar o Silas, hein. O evangelista Adalberto Morgado vai fazer um podcast comigo sexta-feira aqui. Tá? Vamos falar sobre pregação, né? Sobre como preparar uma mensagem e tal. Isso na sexta-feira. Não percam, gente, com o evangelista, que é um mestre na homilética, tá? E na hermenêutica também. Ele é muito bom nisso. Então, evangelista Silas, a caminhada, antigamente, por exemplo, eu estava falando uma coisa aqui, que eu vou tocar nesse assunto aqui, gente. Tira as crianças da sala, sai de perto do celular, tira de perto do celular que eu vou falar um negócio aqui. Antigamente, as mulheres de coronéis, de fazendeiros, de caixeiros viajantes, de caminhoneiros, entendeu? O que acontecia? Ela era chamada de santinha, essas mulheres. A mulher era chamada de santinha. Porque esses caras, eles não tinham só essa mulher. Essa mulher era mãe dos filhos dele, cuidava da roupa dele, cuidava da família. E tinha relações sexuais lá, uma vez ou outra, e às vezes com um buraco no lençol. Mas ele tinha amante. Alguns anos atrás, ainda existe pessoas assim, né? Cara que tem amante. Então, o que acontece? Hoje em dia, a coisa mudou. As mulheres estão com mais informação. Aliás, o casamento civil foi constituído. Outro dia eu fiz um podcast aqui sobre o início do casamento civil, que foi em 1800 e alguma coisa. Depois eu vou pegar o dado aqui certinho. 1800. E eu esqueci 1800, tá? Antigamente não tinha casamento. Não era registrado, né? Agora, por que foi feito o casamento civil? Para dar segurança à mulher, porque o marido, às vezes, tinha um monte de mulher na rua, ia embora de casa, largava a mulher cheia de filho em casa, sem direito a uma pensão, sem nada.
Quer dizer, então a coisa foi mudando. E você acha que o que nós estamos vivendo hoje foi uma mudança para melhor ou você vê problema nessa mudança aqui, dessa evolução? Foi bom acontecer essa evolução que está havendo, assim, direitos iguais, meu corpo, minha regra, né? Não tem isso agora? Meu corpo, minha regra. A mulher acha que pode abortar, porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser com o corpo. Até que ponto isso foi bom, esse crescimento, essa evolução, esse... Algumas coisas, na minha opinião, elas mudaram para melhor. Outras não. Eu, por exemplo, não sou a favor do aborto. A menos que essa gestação coloque a vida da mãe em risco. Isso. Porque se vai ter uma gestação, tem que escolher entre o feto ou a mãe. E se a mãe já tem alguns filhos, então eu fico com a vida da mãe. Porque já está ali, né? Agora, nenhuma outra situação eu sou a favor do aborto. Não concordo. Sei que muita gente é de acordo. Hoje há um movimento muito grande nos países que ainda não adotaram o aborto para que seja aceito o aborto. Mas eu digo, na minha opinião, abortar é matar uma vida. Para mim, é você tirar uma vida de um ser que não tem culpa nenhuma. Então, eu sou contra o aborto. E quanto à evolução, claro que sim, que se evoluiu para melhor, né, o casamento, a segurança para a mulher. E, como você falou, meu corpo, minha vida. Minha regra. Minha regra. Tudo tem que ter um certo limite. Tem que se ter um limite. Você tem que saber o que é certo, o que é errado. O que você pode, o que não pode. Porque tem muitas pessoas, isso pode e aquilo não pode. E às vezes o que ela está dizendo que pode é o que não pode. O que ela não quer fazer é o que pode. Porque o relacionamento entre o casal, a privacidade, eu até costumo dizer o seguinte, que nem tudo, o próprio Paulo fala, que nem tudo é lícito e nem tudo me convém. Quer dizer, eu pego aquilo que eu acho que é o bom, que é o certo, e o que não é, eu deixo passar. O que eu posso e o que eu não posso. Eu gostaria de falar assim abertamente. Mas meu medo de falar abertamente é que pode ter jovens menores nos assistindo agora e pode dar um nó na cabeça deles. Porque quando a gente chega a dizer, eu vou dizer que isso aqui pode, isso aqui não pode. Tem um pastor que... Pode falar o nome se quiser. É o pastor Cláudio Duarte. Se for da mídia, o nome pode ser falado. O pastor Cláudio Duarte. Eu estive acompanhando umas palestras dele, inclusive uma que ele fez lá na igreja do pastor Silas Malafaia, e ele foi muito aberto quando ele falou na intimidade de um casal. Quando ele foi ao programa do Raul Gil, e Raul Gil fez algumas perguntas para ele, e ele falou o seguinte, ele falou para o Raul Gil que ali ele não podia falar o que ele fala na palestra, que ele falou, há milhares de pessoas agora assistindo o programa. Então eu não posso dizer aqui o que às vezes eu falo lá na palestra. E realmente porque vai escandalizar. Mas um pastor falou uma coisa dessa. Gente, a igreja, ela pecou muito. E não abriu o jogo, né? De não abrir o jogo abertamente. É verdade. De não abrir o jogo abertamente. Por quê? Porque não se falava de sexo. Não. Vamos ser abertamente. Não se falava de sexo. Sexo na igreja era um tabu. Ninguém comentava. Faziam, mas não se falavam. Não se comentava. Vai ter um encontro de casal.
Olha, quando você vai ao encontro de casal, tem vários assuntos para ser abordados. Isso. Mas um que as pessoas esperam é É relacionamento. o relacionamento íntimo. Íntimo. Eu fui convidado a dar uma palestra no encontro de casal. Aí eu preparei tudo e vou eu para lá. Quando eu cheguei lá, encontrei um casal lá com mais de 40 anos de casado. Ele tinha 80 e poucos anos, ela tem 70 e poucos anos. Como é que você vai falar de sexo com um casal desse? Você fica sem ambiente. Sem ambiente. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma porção de gente, solteiros, adolescentes, jovens, pessoas que já tinham separado. Então, você não tem... Eu falei, gente, eu não tenho como abordar esse assunto. Porque me convidaram para o encontro de casal. E eu não estou vendo o encontro de casal. Está cheio de adolescente. Está cheio, está misturado. Então, vamos fazer uma outra palestra mais light. Mas eu sei que vocês vieram aqui para ouvir abertamente. Mas se eu falar abertamente, eu vou incentivar os jovens que ainda não são casados e até mesmo os adolescentes. Mas vou escandalizar os mais idosos. Então é melhor eu ser light e quando vocês quiserem ouvir abertamente, faça um encontro de casal. O encontro de casal é marido e mulher. Aí você pode falar sobre a intimidade sexual entre o casal, o que eles podem, o que não pode. Não que eu tenha que ditar o que eles têm que fazer. Eu posso dar uma orientação dentro do meu conhecimento. O que pode, o que não pode, o que não pode. E o pastor Cláudio Duarte disse, irmão, uma coisa eu garanto para vocês. Papai e mamãe a vida inteira não dá certo. E é verdade. Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, o bom de um relacionamento não são os finais, é a preliminar. Preliminar são os toques, são as carícias. São as trocas de palavras de amor, aquele relacionamento do casal entre ali quando estão juntos, corpo a corpo. E no final é assim, aí sim, passa para a etapa final. Bom, acabou, vamos tomar um banho, vamos descansar. Porque tem pessoas que acham que tem que chegar e partir logo para a final. Não, vamos logo, bota na marca do pênalti e faz o gol. E não é isso. Com certeza. Eu tenho aconselhado casais que têm me procurado. Eu tenho visto casais que se separam por causa do relacionamento sexual. O índice de separação por causa disso é gigantesco. É gigantesco. Eu dei um aconselhamento para uma pessoa que ela abandonou o marido. Ela largou o marido mesmo. Mandou ele embora de casa porque ele era muito rápido no relacionamento. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Faltou alguém orientar esse moço que isso tem tratamento. Com certeza. Que isso tem tratamento. Mas... E que isso não é um tabu. Ele pode procurar um médico e explicar ao médico, o médico vai tratar dele e ele vai conseguir satisfazer a esposa. Quer dizer, ele era muito rápido se satisfazer e deixava ela na saudade. Ela falou, não aguento mais, porque ele vai e eu fico na saudade. Como já conheci casos de mulheres de homens que abandonaram a mulher. Que a mulher não tinha vontade. Toda vez que... E outra coisa, eu estive acompanhando uma reportagem agora recentemente, esse casal estava dando uma palestra, e inclusive foi ela mesma, a mulher, que tomou a iniciativa. Ela disse, olha, para ter um relacionamento conjugal, íntimo, não precisa ter vontade, nenhum nem outro. Basta começar, que a vontade vai. Eu não estou com vontade. A outra, eu também não estou com vontade. Nunca estão com vontade, então nunca fazem. Um dia, isso vai dar problema. Então, para se ter um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, tem que se começar. Eu não estou com vontade, mas começa com carinho, dali, quando vê a vontade chega. E é satisfatório para ambas as partes. Com certeza.
Muito boa a explicação do evangelista Silas, experiente nessa área. E deixa eu falar uma coisa. Esse assunto, como ele falou, não era falado nas igrejas e, na verdade, a igreja pecou nisso. Porque, por exemplo, eu faço aqui palestra para casais e eu estava fazendo todo mês para o casal. Mas agora só estou fazendo uma vez por ano. Está errado. Eu tenho que fazer direto. Não tem que ser. Agora, tem gente também que acha que isso é desnecessário. Ah, que assunto bobo, ficar falando disso. Não tem outra coisa, né, mais importante para se comentar. Gente, na Bíblia está cheio disso. Você nunca leu Cantares de Salomão? Eclesiastes? Nunca viu Paulo dando conselhos sobre relações sexuais? Você nunca viu os patriarcas, né, tendo esse momento? Então, na verdade, é bíblico. E uma das causas de separação é justamente isso aí, que mulheres casam para sair, meninas casam para sair de casa, mas elas descobrem que elas não têm vontade de sexo, né? Muitas meninas casaram, jovens. Ah, eu quero casar, tô doida para casar, tô doida para ter minha família, tô doida para ter meu marido, tô doida para sei o quê. Mas ela não estava pensando nisso, não. A ideia dela é sair de casa. Mas ela estava casando com um homem que gosta, que precisa, que é normal fazer sexo. E aí ela acaba... e aí o cara tem que separar dela. E mulher também, que eu já tive casos de homens que não gostam também, tá? Que não tem muita vontade. Tu está vendo na internet uma mulher fazendo um vídeo e o cara sentado no sofá, ela chorando, falando: eu casei pensando que a gente ia fazer sexo pelo menos 3 vezes por semana e você não quer, eu não aguento mais essa vida, nós já estamos já com 1 ano e pouco de casado e a gente só faz 1 vez por mês e olhe lá. E ele lá do sofá falou: é isso mesmo, é 1 vez por mês e olhe lá, e você está muito bom. E a mulher falando que não aguenta mais. A Clívia Andrade está falando, botou aqui a data do casamento civil no Brasil, 1890. É o primeiro casamento civil, e por esses motivos todos aqui, né? Inclusive a gente pode entrar, a gente já falou desse assunto aqui do casamento civil, relacionado a muitas coisas que as igrejas às vezes privava a pessoa até de ser membro da igreja, porque às vezes ele não era casado no civil, tá? A Clívia Andrade está dizendo o seguinte: eu já falei dessa data aqui, Clívia, mas eu tinha esquecido, que foi no dia 24 de janeiro de 1990. O então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, promulgou o decreto 181, instituindo o casamento civil. Já colocou aqui. Bacana isso aqui, hein? Foi bom você colocar essa informação. Então, antigamente, Silas, se a pessoa morasse com outra, assim, o casal, né, vivesse e não fosse casado no civil, ele não podia ser membro. Você pegou esse tempo, sabe disso, que é assim, que era assim. O que você acha disso aí? Hoje tem que ser casado no civil para ser membro de uma igreja? Eu digo o seguinte: ainda tem algumas igrejas que não aceitam pessoas que se divorciaram e se casaram novamente, não aceitam como membros, tem que ser congregado. Agora, tem congregado na Bíblia? Onde está escrito? Não tem. Isso é criação das... porque quando nós falamos em doutrinas, né, já que entramos nesse lado, nós temos doutrinas, normas e costumes. Tem pessoas que não sabem diferenciar isso e acham que é uma coisa só. Tudo é doutrina, não é? Não é. Doutrina está na Bíblia. Os 10 mandamentos é doutrina. Isso. Agora, costume ou norma
de cada igreja. Então, eu digo o seguinte, eu conheço igreja que não aceita. Porque entra lá naquela passagem que Paulo diz, é melhor casar do que se abrasar. E acha que tá... É. Que tá o quê? Como é que é o nome que falam? É fornicação? Não, é... É fornicação, né? Diz que se não tá casado... Não, é fornicação. Não é fornicação. É. Só que cada caso é um caso, precisa ser estudado. Cada caso é um caso, precisa ser estudado, né? E o que nós devemos fazer é o seguinte, vamos respeitar as normas e costumes de cada igreja. Porque Paulo diz, ó, se tu não está bem numa cidade, meu filho, mude-se para outra. Nós fizemos há muito, se eu ainda era jovem, solteiro, nós fizemos um avivamento, teve lá na nossa igreja, um avivamento espiritual. A igreja tradicional, ela não aceita o batismo com o Espírito Santo da mesma forma que a igreja pentecostal. E, na ocasião, foram alguns jovens da igreja batista Pra vigília. lá para esse nosso trabalho. E um deles foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu chamei ele à parte e falei, olha, você agora foi batizado com o Espírito Santo. Ele, muito feliz da vida, muito eufórico. Eu digo, mas você sabe que a sua igreja não aceita falar em línguas. Entendeu? Então você vai precisar mudar. Não vou mudar não, vou continuar lá. E vou falar em línguas. Eu fui batizado com o Espírito Santo, vou falar em línguas. Eu falei, meu querido, não, eles vão ter que aceitar. Eu falei, quantos anos tem a igreja que você congrega? Já deve ter uns mais de 50 anos de fundação, não é? É, mais ou menos isso. E quantos anos você está lá? Estou lá há 3 anos. Quer dizer, você quer mudar uma norma de 50 anos, uma pessoa com 3 anos? Olha, não é a igreja que tem que se moldar você que tem que se moldar a igreja. Não, mas eu vou. Aí eu soube que ele foi para lá no culto e começou a falar em línguas e o pastor chamou a atenção dele. E sabe onde ele foi parar? No mundo. Porque se sentiu envergonhado. Então nós temos que aprender o seguinte, se você não está de acordo com as normas e costumes da sua igreja, procure uma igreja onde você vai se adaptar melhor. O que não falta são denominações para você se encaixar. Porque antigamente, quando eu era jovem, isso lá em 80 alguma coisa, quando eu me converti, eu ouvia muito aquela conversação. Eu não sou crente porque a igreja não pode isso, a igreja não pode aquilo, a igreja não pode nada, então não vou ser crente. Mas hoje nós estamos vivendo uma abertura que muitas coisas não vieram para o melhor. A abertura acabou sendo muito grande, mas muita coisa também melhorou bastante. Então eu digo, e por que o povo não quer ir para a igreja? Antigamente era isso. Não tinha opção, agora tem. Agora tem opção à vontade e não vão. Então o problema não está na igreja, o problema está nas pessoas. Então, meu querido, não bata de frente com o seu pastor, não critique as normas e costumes da igreja, porque você chegou lá e já encontrou daquele jeito. Ou você se adapta a ela, ou você muda-se, procura um lugar onde você possa se adaptar. E deixa eu só para concluir. Pode concluir, pode ficar à vontade. Denominação não salva ninguém. O que salva é você estar na presença de Deus fazendo a vontade dele. Então não importa se é a denominação A ou a denominação B. Jesus disse, eu venho buscar a minha igreja e vou tirar uma igreja de dentro da igreja. Então não importa qual seja a denominação que você é. Se você está alicerçada na palavra de Deus, pode contar que a sua salvação está garantida. Então, uma igreja, se você está numa igreja onde você já tem uma família constituída, porque a própria Constituição dá esse direito, porque 6 meses, 180 dias,
convivendo debaixo do mesmo teto, já tendo constituído uma família. Aliás, existem muitos pontos jurídicos que envolvem isso. Você já é casado. Por exemplo, se um casal está morando 180 dias, 6 meses com uma mulher ou com um homem, né? E aí, esse casamento, isso aí já é constituído um casamento. Inclusive, se houver uma separação, existe ali direitos, parcelas, né, para se dividir os bens que adquiriu naquele período, inclusive, até por causa do tempo que estão juntos. Então, a opção... Outro dia chegou uma senhora aqui na igreja e ela veio muito feliz, contando que ela, na nova vida, ela passou em Nova Iguaçu, na nova vida, e recebeu bem a palavra, aceitou Jesus, e foi continuando caminhando lá, assistindo os cultos. E perguntaram, quem quer se batizar, fazer parte do batismo? Pega aqui a ficha para preencher os dados. Ela foi e pegou. E aí preencheu e marcou o dia do batismo. E ela veio contando com muita alegria. E chegou na família dela, que é uma casa com um terreno com muitas casas, moravam as cunhadas, muita gente, a sogra, tudo crente, né? Evangélico. Rapaz, o sinal parou aqui na internet. Parou o sinal? Parou aqui. Deixa eu ver o que houve aqui. Tem um banheiro aqui enquanto isso? É onde? Lá. É que eu tomo uns remédios de diurético. Voltou ali o sinal. Voltou? Olá, pessoal, voltou aqui o sinal, estava sem o sinal da internet, mas já voltou, hein? Já voltou e o Silas teve que ir ali ao banheiro, mas está tudo tranquilo. Voltou aqui o sinal, a gente já pode voltar aqui ao assunto. E também nós já estamos quase no finalzinho aqui. Eu queria pedir você que nos ajudasse comentando, dando a sua opinião, falando aí do que você está achando aí do podcast, tá bom? É muito legal a sua participação, é muito bacana quando você se envolve nisso, tá? E a sua pergunta, o seu feedback, aquilo que você fala, nos ajuda a gente ter assunto, né? O assunto ser mais espontâneo, a gente acaba porque a gente não planeja nada, é tudo assim, vamos falando e Deus vai dando a direção para a gente trata assim dessa forma, tá bom? Então, mas é um prazer ter você conosco, é um prazer ter você aqui nesse podcast, participando. Obrigado aí pela participação de todos aqui, tá? E vamos para frente, vamos continuar, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui nesse podcast de hoje. Ok? Então vamos lá. Está conosco aqui, participando, Daniel Nunes, evangelista Adalberto, pastor Daniel Nunes, evangelista Adalberto, e Daniel Nunes está dizendo que o estúdio está quase pronto lá em Japeri, tá? E temos aqui Samuel, Desidério, muita gente falando aqui, participando, tá? E Sérgio Leandro também, muito legal, hein? Muito bom a sua participação, você é muito bem-vindo aqui entre nós. Mas nós já estamos quase no finalzinho do podcast, tá bom? Quase no finalzinho. E a gente está falando aqui, Silas voltou aqui, nós estamos falando aqui sobre essa questão, né? Doutrinária, costume, né? Normas. E existem normas que são boas, né? Aliás, tem muita gente que vem do mundão, vem do mundo com
muito à vontade, muito extravagante, ele precisa chegar na igreja e encontrar alguma norma, né? Porque senão ele tem que ter alguma coisa para travar ele, né, Silas? O cara que vem viciado. Né? Com certeza. Senão ele acaba... Então, acho que existem algumas regras, algumas normas que são importantes. Para o bem do ser humano, Para o bem né? do ser humano. Porque se você vai... A escola tem norma, a faculdade tem norma, A sua casa a tem sua norma. casa tem norma. Então, por que a igreja não pode ter norma também? Tem que ter. Tem que ter também. Gente, nós estamos aqui no finalzinho desse podcast, assunto maravilhoso. O evangelista Silas é um cara esclarecido, muita informação, muita coisa, e nós vamos chamá-lo para outras vezes estar conosco. Se você gostou, Eu só queria fazer uma conclusão. pode concluir. Pode concluir. Eu queria aproveitar a oportunidade naquele assunto que nós estávamos falando anteriormente, a respeito de pessoas que não são casadas. Eu estava pastoreando uma igreja juntamente com o pastor Kreiberg e uma senhora aceitou Jesus, ela e a filha. E descobri que ela não era casada. Então, procuramos saber qual era o motivo dela viver já 20 anos com aquela pessoa e não ser casada. O que impedia? E descobrimos que não havia nenhum impedimento. Então, a gente demos aconselhamento, eles deram entrada na papelada, casaram-se e fizemos o batismo dela e da filha. A filha, na época, era solteira. Hoje, ela é casada. Está na igreja, graças a Deus. Então, é aquilo que eu digo. Mas... E se o marido não for crente e não aceitar casar e tal, ela tem que ficar esperando ele aceitar o casamento e tal, enquanto é isso? Porque o que eu digo é o seguinte... Que nesse caso aí, tudo bem, ele concordou. Isso. Cada caso é um caso, precisa ser tratado da maneira. Por exemplo, mas ele não quis casar. Ela quer, ele não quer, não há nada que impeça. Ela não pode obrigar ele a casar, assinar a papelada. Isso. Mas isso não implica na salvação dela. Mesmo se ela não for batizada, nem participar da Não, porque não precisa. Senão Dimas não teria direito à salvação? Teria? Não, mas aquilo ele foi um caso excepcional. Ele Eu não sei. tinha como ser batizado. Não tinha como ser. E ela também não tem como ser. Não tem. Ela não tem como casar, porque o marido não quer. Mas ela precisa casar para ela ser membro de uma igreja? Não, e ela precisa ser batizada para estar na igreja? Eu conheço pessoas que estão há muitos anos na igreja e nunca passaram. Eu só não vou citar o nome por uma questão de ética. Mas eu conheço uma pessoa que não ia ao batismo da igreja. Não ia. E nem ia na ceia. Não participava da Santa Ceia. Você conhece. Depois eu vou te falar quem é. Eu conheço um monte. Não sei se ela já se batizou, mas ela morria de medo do batismo. Quantas vezes cheguei para ela e fulana, hoje você vai no batismo com a gente, ó, chegar lá, eu vou te jogar lá dentro do rio, tu vai se batizar. Ela não ia para o batismo. Ela não se E não havia nada, ela era solteira, não tinha nenhum compromisso, não tinha filho, não tinha namorado, não tinha nada. Mas não sei o que ela tinha, que ela não se batizava. E eu estou até para procurar saber se depois que eu já estou há algum tempo que eu saí desse ministério, e eu não sei se ela já se batizou hoje. Eu estou até para perguntar se depois disso ela se batizou. Mas eu fiquei nessa igreja 8 anos. Quando eu cheguei lá, ela já estava e não era batizada. Agora, era tratada como membro da igreja. Todo mundo, a irmã fulana daqui, a irmã fulana dali, e ela saía no evangelismo, participava dos trabalhos de oração. Mas quando chegava na hora do batismo, ela não ia. Então, aí uma pessoa assim, que tinha consciência de que era preciso ser batizada, porque a Bíblia fala, né? Quem crê e for batizado... Será salvo. E quem... Aí a pessoa não quer ser batizado? E aí?
Rapaz, aí é difícil você... Outra coisa, você poder... quem vem a mim, vamos supor, a pessoa vem a Jesus. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus aceita, Aceita. mas a igreja rejeita. Por que que porque diz, venha como estás. Mas também não diz, permaneça como estás. Tem que haver uma mudança. Tem que haver. Então, vamos supor, Jesus falou, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Desculpe que a gente foi por um caminho aqui um pouco, para a gente tratar daquele assunto lá, da questão do desenvolvimento feminino, porque me permita mais 10 minutos aqui, meus amados, porque eu preciso falar sobre o ministério feminino, pastoral feminino ainda, porque a gente está falando de desenvolvimento feminino, a gente tem que falar disso. Então a gente não pode sair daqui sem falar esse assunto, Silas. Mas deixa eu te cortar aqui um pouquinho. Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Como entender esse texto? Bom, a pessoa quer vir a Jesus. Quer vir a Jesus com todos os direitos de que a Bíblia dá para ele. Batismo nas águas, participar da ceia, batismo no Espírito Santo, santidade. Vinha Jesus com todos os direitos. Não é vir Jesus... De qualquer maneira, né? E não ter o direito de participar de algumas coisas. Porque às vezes, você pode vir a Jesus, e Jesus te aceita. Mas a igreja aqui, você não pode tomar ceia, você não pode ser batizado, você só pode dar dízimo, oferta, ou então ir no evangelho para fazer a igreja crescer, ou na oração para poder incendiar tudo, porque tem mulheres e irmãs cheia do Espírito Santo. Jesus já batizou no Espírito Santo, mas não é batizado nas águas porque a igreja não deixa, porque esbarra lá na complicação do casamento às vezes. Deu para entender? Então isso é uma discussão que a gente precisa tratar muito. É um assunto muito polêmico, né? Polêmico. É polêmico. E a gente precisa tratar disso, porque se a gente ficar botando debaixo do tapete, fingir que não existem esses problemas, existem esses problemas. Por isso aqui na minha igreja, no nosso ministério, a gente não tem essa questão de pode, não pode, não sei o que, não tem isso. Por causa de quê? Porque a gente segue a regra da palavra. A Bíblia fala que o centurião Cornélio foi batizado no Espírito Santo quando recebeu a palavra. Os da circuncisão, que estavam indo com Pedro lá na casa dele, falou, mas esse homem aí é um romano, é um soldado romano, ele não pode ser batizado nas águas. E Pedro falou, como que nós podemos recusar o batismo nas águas a este que já foi batizado no Espírito Santo? Se o Espírito Santo, que é santo, já batizou a pessoa, por que eu vou dizer, não, você não pode ser batizado nas águas? Mas vamos falar aqui da questão, Silas, do ministério feminino. Eu estava conversando contigo em off, falando o seguinte, uma grande parte das mulheres que são pastoras hoje, são pastoras sozinhas, solteiras. E algumas que são pastoras presidentes, não que eu sou contra o ministério feminino, e aliás eu sou até a favor, eu respondo isso na Bíblia. Mas algumas pastoras não podem nem pensar em casar, porque se casar, ela tem que casar com um cara que vai ser bem submisso a ela vai ter que, porque ela vai ter que, né, comandar lá a igreja, essa coisa toda. O que você acha desse crescimento? É bom ou não, do ministério feminino? Olha, pastoral? É um assunto polêmico, tá? E nós estivemos conversando sobre esse assunto outro dia. Eu expus a você a minha opinião, o meu ponto de vista. Então, ponto é um ponto de vista. Mas eu vou dar uma de Cláudio Duarte. Tem coisa que não pode ser dita, é isso? Tem coisa que você não pode falar, sabe por quê? Vai magoar algumas pessoas. Você entendeu? Vai bater de encontro ao pensamento de algumas pessoas. Eu, por exemplo, conheço igrejas que a pastora que manda e o marido é o submisso. Eu vou ser sincero, eu teria uma dificuldade muito grande de congregar numa igreja onde a mulher fosse a pastora presidente. Eu teria. Tenho. Não tenho nada contra
a pastora, eu conheço muitas mulheres que são pastoras, me dou muito bem com elas, tenho um bom relacionamento, já fui convidado, já cantei em igrejas pastoreadas por mulheres, já preguei em igreja, e se me convidar eu aceito. Agora, para ser membro dessa igreja, congregar, ainda não estou pronto para isso. Então é um assunto muito polêmico, porque se eu for expor meu ponto de vista, a minha maneira de pensar a esse respeito, eu vou magoar algumas pessoas, eu não quero magoar. Inclusive até alguns homens que pensam diferente de mim. Eu penso diferente de você, É. você não vai magoar nada. Cada Entendeu? tem sua- Não, mas acontece. É aquela... uma certa vez eu perguntei... Estava conversando com um rapaz e eu falei com ele, pô, pastor fulano de tal. E não fala nesse pastor perto do meu irmão, não. Falei, mas por quê? E ele gostava muito desse pastor, mas um dia ele estava ouvindo a pregação e esse pastor falou assim, larga de ser crente, Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. E esse cara o nome dele é Raimundo. Ele falou, quem ele pensa que é para ele saber da minha vida? O pastor que falou não sabe da vida dele, mas o pastor que usou, o pastor sabe. O outro falou, o cara foi lá para a igreja pregar sobre a minha vida, ele não me conhece. Falei, ele não te conhece, mas quem usou ele te conhece. E mostrou que você está andando no caminho errado. Eu falei para ele, só uma coisa, sou muito teu amigo, gosto muito de você. Mas uma coisa você precisa entender. Tem consequências. Tem consequências. Você pode pecar. Qualquer um pode pecar. Mas se prepare porque vai haver consequências. Então eu não quero me aprofundar. Se for uma conversa pessoalmente, aí tudo bem, eu exponho o meu ponto de vista, o que eu acho a esse respeito. Se não for assim, do jeito que nós estamos aqui... Porque isso aqui vai pro YouTube. Bastante pessoas aqui tem nos gente aqui assistindo. E eu acredito que tenha pastoras também nos assistindo. Então eu não quero magoar ninguém, deixar ninguém magoado, nem ferir a ninguém, porque essa não é a minha intenção. O pastor Samuel está falando o seguinte, fez uma pergunta para mim. Pastor Paulo, você aceitaria uma mulher como sua pastora presidente? Perguntou para mim. Eu já dei minha opinião. Então, eu sinceramente, depende da mulher, porque também depende também do homem que eu vou seguir. Vamos supor, um cara para ser meu pastor presidente, como é que tem que ser esse camarada? Ele tem que ser inteligente, tem que ser sábio, tem que ser estudioso, tem que ser emocionalmente equilibrado. Eu não vou escolher um pastor que vai me pastorear que é fraco emocionalmente. Pastor. Eu não vou escolher um pastor para me pastorear que tem uma família, casamento deturpado. Que não está estruturado. Eu não vou escolher um pastor presidente que não tem um casamento estruturado. Eu não vou escolher um pastor, falando de homem, presidente que emocionalmente é desequilibrado. Eu não vou escolher um pastor presidente que eu vou ser submisso a ele, que não seja um cara estudioso da palavra. Eu não vou escolher um pastor presidente que não tenha caráter. Eu vou procurar saber. E da mesma maneira uma mulher. Eu seria muito bem pastoreado por uma mulher, mas se ela tivesse os requisitos que eu busco em um pastor. Porque eu sempre falo o seguinte, você não tem que escolher a igreja que você vai congregar. Você tem que escolher o pastor que vai ficar sobre a sua autoridade. Porque não é a igreja. Eu gosto tanto da igreja. Mas você conhece o pastor daquela igreja? Porque você gostar da denominação é uma coisa. E você conhecer o pastor é outra história. Entendeu? Então eu penso dessa forma. Nós temos
que entender que o pastor... Se alguém vier aqui congregar, eu já falo logo, você me conhece? Ah, pastor, eu quero congregar aqui com o senhor. Você me conhece? Você sabe a minha vida? Você sabe como é que eu sou? Você conhece a minha história de pastoreio, né? Minha vida de casamento? Conhece? Ah, não conheço. Então, passa a conhecer melhor, para você saber quem sou eu. Para você me delegar autoridade sobre a tua vida. Porque se a pessoa for, eu gosto da Universal, mas chegar lá o pastor troca de pastor direto. Você, entendeu? Então você, agora o meu pastor é outro. Meu pastor agora é outro, mudou. Né? Quer dizer, então, pastor Samuel, então a resposta é essa aqui. Da mesma forma que eu escolheria um pastor, eu escolheria uma pastora nesse caso aí. Viu aí? Mais alguma coisa? Fica à vontade aí, manda de rajada aí no pessoal. Fala à vontade. Você não quer mais, não quer entrar mais fundo nesse assunto? Não, nesse assunto eu prefiro parar por aqui mesmo, tá? Que Deus abençoe todas as pastoras, os ministérios que ela tem, as igrejas que elas dirigem. Como eu acabei de falar, eu tenho muitas pastoras que eu conheço que se dão muito bem comigo, tá? Mas eu teria, a minha pessoa, sim. Mas é isso. Assuntos, às vezes, são polêmicos. São. Né? É igual falar sobre determinados assuntos, tem lugar e hora. Porque senão você pode criar uma situação difícil, né? Criar um choque de pensamentos, né? E nós não estamos aqui para fazer polêmica. Com certeza. Nós estamos aqui para prestar um esclarecimento, expor o nosso ponto de vista como crente, como ser humano, como obreiro, né? A gente que vem de já um casamento de longo prazo, mostrar a vocês, por exemplo, eu hoje estava conversando e eu estava dizendo, os meus primeiros anos de casado foram muito difíceis. Né? Eu tinha as minhas manias, a minha esposa tinha delas, eu tinha a minha opinião, ela tinha dela. Então a gente começou a ter alguns choques. Mas com o tempo nós fomos moldando isso aí. E aí passamos o quê? A viver bem. Porque descobrimos o quê? Que eu preciso dela o tanto que ela precisa de mim. Cada um na sua função. Ela não pode chegar para mim e dizer, você precisa de mim. E nem eu posso chegar para ela e dizer que ela precisa de mim. Não, nós precisamos um do outro. Com certeza. E essa nossa união que fortalece o casamento, fortalece a família. Eu, por exemplo, eu não tenho mais um problema com família. E meus filhos já estão tudo casados, cada um vivendo as suas vidas. Eu estou curtindo os meus netos. E eu costumo dizer que nada melhor na nossa vida como neto. Aí alguém me perguntou por quê? Porque o neto vem na minha casa, eu brinco com eles. Quando eles começam a me aborrecer, pode ir para sua casa. Exatamente. Mas é isso. Eu, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus que me deu uma esposa que nós estamos juntos até hoje, me deu filhos maravilhosos, que me respeitam até hoje, mesmo depois de casado, sendo pai, sendo mãe, tenho o maior respeito pelo pai. Então eu acho isso a coisa mais linda. Não é medo, é respeito. Respeito. Isso é muito bonito. Maravilha. Meu amigo Silas, nós um bate-papo aqui saudável, bacana, interessante. Nós vamos marcar outro. Quero lembrar que quarta-feira eu tenho mais podcast e também na sexta-feira mais podcast sobre pregação. Se você quer melhorar sua pregação, sua oratória, sua retórica, a hermenêutica, a homilética, sexta-feira vai ser um podcast de ensinamento bíblico.
tá? De postura do pregador. Nós vamos aprender muita coisa aqui com o evangelista Adalberto Morgado. Tá bom, gente? Grande abraço para todos. Sila, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Amém. Tá? E quero aproveitar para encerrar minhas palavras, mandar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que estão nos assistindo e aos meus amigos, né? Daniel Nunes, meu irmão Samuel. Sérgio Leandro. Samuel, meu querido, meus parabéns, Deus te Hoje abençoe. rapaz, Ele é o aniversariante de hoje, né? Legal. Dia 1º de abril. Pô, tu é o dia da mentira, Samuel, cara. Aldino, né? e Daniel Nunes, a todos, né? Que participaram, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Amém. Um abraço aí, Samuel. Um abraço para todos aí. Deus abençoe. Até o próximo.